Então, pessoal, nesse nosso terceiro vídeo, nós vamos entrar na farmacoterapia contra o câncer, nos fármacos antineoplásicos, dando ênfase aí no mecanismo de ação desses fármacos, correlacionando isso com etapas do ciclo celular. Então, tal que existe uma classificação que é importante conhecer exemplos, que são dos fármacos antineoplásicos que são cicloespecíficos, outros que não são cicloespecíficos. Vamos falar também dos efeitos colaterais de algumas dessas medicações, que também é importante. Então, uma visão geral, uma coisa que é importante se entender quando se fala na divisão celular, nesses ciclos da divisão celular, né? De G1 para a fase S, de S para G2, G2 para M, e aí de M para G1. É importante observar que entre M e G1 é possível levar essa célula para G0, que seria ali uma fase estacionária, né, onde você não teria esse processo de divisão celular acontecendo. É interessante porque quando a gente olha para o ciclo celular, a gente observa que existem etapas do ciclo, principalmente da transição de G1 para S, onde existem pontos de controle, de checagem desse ciclo. No final de G2, exatamente na transição entre G2 e M, também existe, e quase no final da fase M, antes de avançar para G0 ou entrar, ou colocar essa célula adiante em G1, existiria outro ciclo de pontos de checagem aí também. Então, é interessante ver porque existem fármacos antineoplásicos, algumas drogas antineoplásicas, que podem estar sendo classificadas, isso aqui é importante saber, como drogas que são ciclo inespecíficas. Então, o que é um fármaco inespecífico com relação ao ciclo celular? Como esses vários que estão aparecendo, né, aqui abaixo. Né, agentes alquilantes, cisplatina, que é muito comum de ser citado. São fármacos antineoplásicos que vão atuar nessa célula, né, que está ou não no ciclo proliferativo, né, independente de qual fase ali seria interessante, às vezes, a ser citada. Já os que são cicloespecíficos, eles atuam somente quando essa célula encontra-se em proliferação. Né? Essa ciclofosfamida, que vai ser citada ali à frente, inclusive é um bom exemplo de fármaco cicloespecífico. E alguns autores não exploram, mas existe também uma terceira forma de se referir a esse ciclo celular, a esses agentes antineoplásicos, que seriam as drogas ditas fase específicas. Porque não é só saber se ela está no ciclo de divisão ou não, mas tem fármacos que pegam essa célula dentro do ciclo, mas em uma fase específica desse ciclo. Por exemplo, aqui a gente tem a hidroxiureia, que ela ataca só na fase S. Você tem o metotrexato, que ataca exatamente nessa transiçãozinha aqui, ó, de S para G2, a vincristina e vinblastina, que são os alcaloides da vinca, que a gente vai citar, ela já pega no final da fase M, por exemplo. Então, eles são drogas, são fármacos que só conseguiriam atuar dentro de uma fase específica dentro desse ciclo. O tratamento das neoplasias, né, existem alguns itens interessantes aqui de solicitados. Essas células tumorais, elas são mais suscetíveis ao tratamento antitumoral quando elas se encontram em alguma fase do ciclo que não seja a G0. Né? A gente vai ver que a maioria dos antineoplásicos, eles na verdade precisam que esse ciclo esteja em algum ponto em andamento para ele poder atacar, na verdade, essa célula. Algumas dessas células de alguns tumores se localizam em alguns órgãos que não são, por exemplo, tão vascularizados, ou não é que seja a questão só da vascularização, mas que tem alguma barreira que não permita que esse antineoplásico tenha uma boa concentração, uma boa disponibilidade para penetrar e se concentrar naquele tecido. Então, por exemplo, sistema nervoso central, não é todo antineoplásico que consegue chegar até lá. Testículo, não consegue, às vezes, bioacumular bem algumas classes de antineoplásicos. Então, a gente pode ter algumas limitações com relação a isso. E não estranhar que na montagem de tratamento contra o câncer, né, não é tão comum assim que se pense no uso de uma poliquimioterapia, né, ou seja, a combinação de mais de um tipo de fármaco antineoplásico, para você tentando utilizar mecanismos diferentes para ter talvez mais sucesso de controle daquele tumor. Com relação à finalidade da quimioterapia, isso aqui é muito importante, essa classificação aqui, esses termos que estão aqui,
Existe uma outra forma de se classificar também nesse tratamento. A gente fala em quimioterapia curativa, quando a gente está usando ela com o objetivo, obviamente, de conseguir o controle completo daquela massa tumoral, eliminar aquela massa tumoral. Mas a gente tem também a quimioterapia que é dita adjuvante. Então, essa quimioterapia adjuvante, ela geralmente se segue à cirurgia curativa, né? Ela tem o objetivo aí, por exemplo, pós-cirúrgico, vamos supor que foi feita uma incisão cirúrgica, foi retirada a massa tumoral, mas após o procedimento cirúrgico, a gente vai ter que ter um método adjuvante. Vou usar um coquetel de medicamentos que vai tentar esterilizar células residuais cancerígenas que porventura ainda ficaram ali ou ficaram circulantes, diminuindo inclusive a probabilidade de uma metástase pós-ressecção cirúrgica, né? Temos também não confundir com o termo neoadjuvante, né, que já é uma outra modalidade, a gente fala quimioterapia neoadjuvante ou prévia, que é quando você indica o uso prévio, né, do quimioterápico para você fazer uma redução inicial do tamanho desse tumor. Então, você faz uma redução parcial desse tumor para, na sequência, você complementar a terapia ou com a cirurgia ou com uma radioterapia. Então, tem situações em que é preciso primeiro entrar com a quimioterapia para reduzir o tamanho de tumor e depois tomar as providências seguintes. E nós temos situações como o caso da quimioterapia paliativa, que ela, infelizmente, não tem ali finalidade de cura, a gente vai usar ela com finalidade, às vezes, só de melhorar a qualidade e dar mais sobrevida para esse paciente, em situações um pouco mais delicadas que não tem um bom prognóstico. Então, dar mais qualidade de vida para esse paciente. Esses critérios que eu coloquei aqui, eu deixei só como curiosidade, mas geralmente isso não é explorado, nunca vi ser explorado na forma de uma questão, ou não aprofundado nesse ponto, mas é algo que eu acho interessante. São algumas condições globais que a gente observa que o paciente tem que ter para que a gente tenha mais segurança de iniciar o tratamento quimioterápico, prosseguir com o tratamento quimioterápico. Por exemplo, é interessante que esse paciente ele não tenha menos de 10% de perda do peso corporal dele desde o início da doença. Então, aqueles que perderam mais de 10 quilos, às vezes, isso não é tanto critério de segurança para iniciar o tratamento quimioterápico. Que não tenha nenhuma contraindicação para as drogas que estão sendo escolhidas, que esse paciente tenha ausência de infecção ou, no momento que vai iniciar a quimioterapia, caso seja notada alguma fonte de infecção, que ela já esteja pelo menos controlada. Existem escalas de classificação, como essa ECOG e a Karnofsky, que eles falam que seria interessante que o paciente estivesse dentro desses primeiros 3 níveis aqui, né, ou um paciente assintomático, ou com sintoma mínimo, ou um paciente mesmo sintomático, mas com capacidade para atendimento ambulatorial, ou paciente que pelo menos ele permanece no leito menos da metade do dia. Então, complicações aqui mais avançadas não seriam interessantes. A gente tem que olhar com mais cautela para esse paciente, que tem complicações acima disso, no nível 3 e 4, para ver se realmente já compensa, se aquele é o momento certo para iniciar a quimioterapia. E tem também até avaliações do hemograma, se leucócito está acima de 4.000, se neutrófilo está acima de 2, se plaqueta está acima de 150.000, se hemoglobina não está abaixo de 10, tem que estar acima de 10, e até algumas dosagens séricas que não podem ter tantas alterações, como ureia, creatinina, bilirrubina total, ácido úrico, e até as transaminases, que são marcadores de função hepática. Então, algumas literaturas têm essa preocupação de mostrar um perfil prévio que seria interessante esse paciente ter antes que a gente aventure e inicie aí o tratamento, né, com quimioterapia. Então, vamos entrar um pouquinho nessas classes, nas principais classes que existem. No final, tem uma tabela hierarquizada que eu organizei para vocês, que separa subclasse e exemplo dos fármacos que são ditos ciclo específicos e o ciclo inespecíficos, que são geralmente assim que esse conteúdo acaba sendo cobrado, né? Então, bem, a gente tem aqui os inibidores de uma enzima importante, que é a timidilate sintase. Vamos entender um pouco sobre isso. A gente tem uma substância intermediária no metabolismo do ácido fólico, uma vitamina. O organismo humano não sintetiza o ácido fólico, a gente tem que conseguir isso pela alimentação. Então, tem um certo momento lá no metabolismo do ácido fólico
que ele já está disponível na forma de metil-enotetrahidrofolato, né? Então, ele vai doar agrupamentos metil, vai ser por essa enzima aqui, timidilato sintase, ela pega o grupamento metil e ela converte, onde vocês observarem essas letrinhas D, são desoxirribonucleotídeos, né? São moléculas intermediárias que a célula vai utilizar para sintetizar DNA, né? São precursores do DNA. Então, aqui tem derivado de uracila, onde tem a letrinha T, é derivado de timina, que são aquelas bases nitrogenadas que a gente vê lá na genética básica, que estruturam moléculas de DNA, de RNA e assim por diante. Então, essa enzima timidilato sintase, ela tira o grupamento metil daqui e ela doa para esses grupos para converter um desoxinucleosídeo desse aqui em outro. Então, essas pecinhas são importantes a célula ter disponível para a síntese de DNA. A gente vai ver elas aparecendo em esquemas seguintes também. A fluorouracila, que é abreviada pela sigla famosa 5-FU, ele é um quimioterápico que ficou conhecido por inibir justamente essa enzima timidilato sintase. Então, esse processo de geração desse desoxirribonucleosídeo aí, eles vão ser prejudicados. A gente não vai ter essas pecinhas precursoras, a célula não vai ter essas pecinhas precursoras para a formação correta aí da cadeia de DNA. Então, seria uma primeira ideia, seriam os que inibem essa enzima timidilato sintase. Bem, a gente tem também outras dos momentos, dos pontos específicos que mexem também com esses precursores de DNA, que são justamente as purinas, né? Então, a gente tem aqui a adenina e a guanina e tem alguns inibidores do metabolismo das purinas. Essa prévia aqui, não precisa vocês se preocuparem tanto com isso. Isso aqui é mostrando um rol de substâncias que são intermediárias, até que a gente chegue nessas moléculas precursoras aqui, que é o AMP, que é a adenosina monofosfato, e o GMP, que é a guanosina monofosfato, né? Então, esses precursores aqui, eles podem ser convertidos a ATP e DATP, né, que é um desoxi também. E aqui o GMP, que está monofosfatado, pode ser em certo momento convertido, ele vai ser fosforilado, né, para a forma de GTP e daí a DGTP, que é a forma de desoxi também, onde essas pecinhas finais aqui são importantes para a síntese de moléculas de DNA. Então a gente tem essa mercaptopurina e temos também a azatioprina, que elas inibem exatamente as reações de conversão dessas purinas, que são as bases, né, adenina e guanina, não permitindo a formação desses intermediários aqui finais, que seriam importantes para a síntese de DNA, né, dentro da célula. Então, são conhecidas como inibidores do metabolismo da purina. São verdadeiros imunossupressores. A azatioprina, inclusive, além da utilização como antineoplásico, a gente vê muito em situações em que eu preciso usar algum fármaco imunossupressor, né, no paciente. Aí, e alguma curiosidade, a azatioprina é um pré-fármaco, né? Ela sofre o metabolismo, ela é convertida em mercaptopurina, né, intermediária aí do outro. Outro mecanismo importante, que é uma outra classe que a gente encontra também, são os inibidores da ribonucleotídeo redutase, né? Mais uma outra enzima que também está envolvida com a geração de precursores do DNA. Então, a gente tem essas bases nitrogenadas aqui, que servem tanto para a síntese de RNA, mas que elas passam por um processo de redução, uma reaçãozinha enzimática, onde elas vão ser preparadas como moldes para estruturação também de moléculas de DNA. Então, essa ribonucleotídeo redutase, ela é um exemplo de uma outra enzima, que ela também altera a estrutura dessas moléculas, desses intermediários, para que a gente gere essas bases aqui, que serão utilizadas, por exemplo, para a estruturação de código genético. Então, hidroxiureia, por exemplo, ela inibe justamente essa enzima ribonucleotídeo redutase. Então, a gente diminui a disponibilidade dessas substâncias aqui, que são precursoras, por exemplo, lá para a síntese de DNA. Okay? Bem, de hidrofolato redutase, né? Então, esse pedacinho aqui do esquema, dessa imagem, eu já tinha explorado com vocês lá atrás, né? Então, a gente viu aqui, ó,
que o tetrahidrofolato, metil-N-tetrahidrofolato, está doando o grupamento metil e que essa enzima aqui, timidilate sintase, catalisa essa doação. A gente viu esse pedacinho da história lá atrás. Mas, olha só, o folato, ele começa na forma de dihidrofolato, e aí tem uma enzima importante, que é a dihidrofolato redutase, que converte ele para a forma de tetrahidrofolato, e na sequência, tetrahidrofolato é convertido para metil-N-tetrahidrofolato. Então, essa enzima aqui, ela faz parte do processo de reciclagem desse folato, para que esse ciclo continue e para que essa doação do grupamento metil, para formar esses precursores aqui de DNA, ele continue acontecendo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o metotrexato, né, pirimetamida, né, trimetropina é mais utilizado para outras finalidades terapêuticas, mas é porque ele faz essa mesma função aqui também. Mas o metotrexato, em especial aqui, ele consegue estar atuando, inibindo essa dihidrofolato, não permitindo que esse ciclo aqui de reutilização do derivado do ácido fólico ele fique acontecendo. Então, se eu quebro a cadeia aqui, eu quebro as sequências seguintes, onde eu teria o tetrahidrofolato doando esse grupamento metil para a origem desses precursores aqui da síntese de DNA. Eu vou quebrar esse processo nessa altura da sequência. Temos também fármacos que são ditos trapaceiros, né? Como assim? Quimioterápicos que são vistos como trapaceiros, eles enganam, né, as enzimas que estão trabalhando na montagem do DNA. Então, por exemplo, essa tilguanina, ela é uma imitadora, ela é uma análoga de purina e de pirimidina. Então, ela imita, é muito parecida, se você observar, tem só um enxofre aqui, ó, nessa posição, no lugar aqui do oxigênio. Então, ela está imitando a estrutura da guanina, tá? E no momento que a célula cancerígena ela está remontando a cadeia de DNA, ela incorpora a tilguanina, que é o fármaco, ao invés de incorporar a guanina, que seria a base nitrogenada aí. Então, quando a tilguanina é colocada no lugar dessa pecinha, quando a célula está tentando remontar o DNA, você quebra a fita, você termina a cadeia, quebra a fita, e ao prejudicar a estrutura do DNA, você prejudica o crescimento dessa célula cancerígena ali também. Aqui nós temos uma outra situação, né, dos fármacos quimioterápicos, bem diferente, na verdade, a proposta aqui desse mecanismo, a gente não está prejudicando síntese de DNA, nem atacando a molécula de DNA, como nós acabamos de citar no slide anterior. Nós temos substâncias que são ditas alcaloides da vinca, vincristina e vinblastina. Então, essas substâncias, elas se ligam naquelas proteínas tubulinas, em especial a beta-tubulina, e elas inibem os microtúbulos, inibem a polimerização desses microtúbulos, então isso afeta o processo de divisão, né, de divisão celular. Os alcaloides da vinca ligam-se nessa beta-tubulina e impedem a extensão desses microtúbulos lá no momento em que a célula está finalizando o processo de divisão. E a vinblastina, que é um outro exemplo, ela inibe a formação mesmo desse microtúbulo na transição da prófase. Essa inibição começa aqui na prófase, mas ela inibe a transição da prófase para a metáfase, bloqueando o ciclo celular. Então, os microtúbulos da célula, a polimerização deles vai ser afetada. Não vou deixar formar nem estender esses microtúbulos. Mas existe uma outra possibilidade também, que não está ligada com a formação do microtúbulo. Tem os taxanos, que eles são inibidores também desses microtúbulos, mas tem que ter cuidado porque o taxano ele inibe a despolimerização. Então, o microtúbulo está formado lá no momento da divisão celular. O que os taxanos fazem é impedir que esse microtúbulo ele possa despolimerizar. Porque tem um momento em que ele tem que despolimerizar, porque ele levou o material genético da célula que foi duplicado para os polos da célula. Então, se ele não despolariza, você bloqueia, né, uma etapa importantíssima. Esse taxano vai se ligar naquelas proteínas, né, as beta-tubulinas, um local diferente do local onde os alcaloides da vinca se ligam, né, que é a vincristina e a vinblastina. E aí, quando os taxanos se ligam, ele paralisa ali a tubulina no formato que ela está, ela não despolimeriza. Então, quando ela não despolimeriza, a citocinese para. Né? A citocinese seria aquela etapa final onde uma célula
se dividiria, gerando duas células filhas. Então, você barra o processo exatamente ali naquela posição. Existem também algumas classes de quimioterápicos que eles começaram a chamar a atenção por conta do poder alquilante. Alquilante vem da lógica de ligar-se a alguma estrutura e acabar prejudicando aquela estrutura. Então, eles perceberam, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, eles faziam muitos testes com a mostarda nitrogenada, que era o nome de um composto que era usado no ataque, né? E essa mostarda tinha um poder alquilante, essas lesões na pele, isso aqui era morte de tecido, né? De áreas que descamavam, como se fosse uma verdadeira queimadura ali nas regiões afetadas por essa substância que era usada lá naquela época. E depois eles descobriram que a composição dessa mostarda nitrogenada era, na verdade, uma molécula que era um alquilante. Ela se ligava na estrutura do DNA, prejudicando a estrutura do DNA, e por isso essa célula ela morria. Então, por exemplo, os compostos de platina, né, fazem parte de uma classe que no mecanismo de ação eles se ligam e modificam a estrutura do DNA. Então, a cisplatina e a carboplatina são quimioterápicos que agem dessa maneira. Então, eles são idênticos a esses alquilantes, eles se ligam, por exemplo, em guanina, nessas posições aqui do nitrogênio, do oxigênio, na adenina, na citosina lá do DNA, nessas posições aqui, no nitrogênio 1 ou no nitrogênio 3, e ele fica grudado na molécula do DNA e danifica a molécula do DNA. Então, são agentes que modificam diretamente a estrutura do DNA, são compostos alquilantes, como a exemplo desses compostos de platina, cisplatina e carboplatina. Temos também outro composto, só que ele atua mais como uma espécie de radical livre, que é a bleomicina. Ele também está dentro da classe de de quimioterápicos, né, antineoplásicos, que são agentes que modificam diretamente a estrutura do DNA. Então, a bleomicina se liga no DNA e ela começa a quelar ferro, íons de ferro ali, junto da molécula de DNA, e forma radicais livres que vão quebrar literalmente a fita de DNA. Então, a bleomicina forma um complexo com ferro aqui, que age como um radical livre, quebrando, desestruturando a fita de DNA. Isso mataria a célula cancerígena por desestruturação do seu DNA. Então, essa tabela, que vocês vão poder dar uma olhada com calma no slide complementar que eu estou mostrando para vocês, ela cita vários exemplos. Essa primeira, só tomar cuidado com isso aqui, essa primeira coluna que está aqui à esquerda são todos exemplos de medicamentos que são antineoplásicos cicloespecíficos, obedecendo aquele conceito que a gente trouxe lá no início, e tudo que está à direita, os agentes alquilantes que a gente comentou, os derivados da proteína. Então, são fármacos que são inespecíficos em relação ao ciclo celular. Então, compensa, na verdade, dar uma olhada, memorizar aí uns 4, 5 fármacos de cada grupo, porque às vezes eles acabam pedindo como exemplo. Tem exemplo de antineoplásico ciclo específico, né, ou que seja ciclo inespecífico, né, pelos conceitos que a gente deu lá no início. Então, memoriza alguns, tá? Eu descrevi os principais para vocês, trazendo exemplos tanto de um quanto de outro, e tenta dar uma olhadinha nesses efeitos farmacológicos principais também. Uma coisa que já foi cobrada, que é importante a gente ter uma visão, é sobre efeitos colaterais da quimio e da radioterapia. Então, da quimioterapia, de modo geral, náusea e vômito é o principal. Então, tem que ter muito cuidado em acompanhar o risco de desidratação desse paciente. Tem redução de peso, e isso aqui pode ser critério para interromper tratamento. Se você observar lá naquelas tabelas iniciais, eu mostrei um checklist, onde dizia que perda de peso, mais que 10% do peso original, isso já era um sinal de alerta, e pode levar a muito distúrbio eletrolítico, essa perda de peso e essa náusea e esse vômito aqui que o paciente tem. A mucosite, né, então você vai pegar áreas de mucosa, geralmente na boca, orofaringe, né, e vai ver uma área com eritema, com edema, com descamação, com úlceras na boca. Tem uma imagem aqui à frente para mostrar para vocês. E isso geralmente é secundário à quimioterapia, mas pode acontecer após a radioterapia, como eu vou mostrar no próximo slide também. As mucosas sofrem mais, né, as áreas de mucosa com essa mucosite. E sempre orientar o paciente com relação à higiene oral, porque ele já tem uma área ulcerada por conta da mucosite, isso pode ser
um ponto de infecção. Diarreia é um sintoma muito debilitante, tem risco de vida, pode levar a retardo de tratamento, porque você vai ter que parar o tratamento com quimioterapia, né? Não pode acontecer. Distúrbios eletrolíticos, a cisplatina, que foi citado lá, que são os derivados de platina que se ligam no DNA e danificam o DNA diretamente, são muito nefrotóxicas. Então, você tem pacientes com hipocalemia, né, perdendo muito potássio, hipomagnesemia, perdendo muito magnésio, né, para a urina. Então, são efeitos que podem ser vistos aí. São dois principais distúrbios hidroeletrolíticos de potássio e magnésio em baixa, que a gente geralmente observa com esses pacientes. E tem também quadros de toxicidade hematológica. A medula óssea ela é meio que afetada por alguns desses quimioterápicos. Você pode ter anemia, pode ter queda de plaqueta, pode ter queda de neutrófilo. É tão tal que tem uma neutropenia febril, o indivíduo começa a ter febre por uma queda acentuada de neutrófilo. E se você observar aquele mapinha que eu mostrei lá no início, taxa de hemoglobina, contagem de plaqueta, contagem de neutrófilos são critérios lá para a gente observar esse paciente, inclusive antes de iniciar o tratamento com os quimioterápicos. E aqui está o caso da radioterapia, né? Onde a gente tem principalmente a náusea e vômito, astenia, que é aquela sensação de cansaço, né, indisposição que o paciente tem, a mucosite, essas ulcerações e lesões em mucosas, e as dermatites também pela pele, principalmente na área correspondente ao feixe de radiação lá durante o tratamento da radioterapia. São algumas dos efeitos colaterais mais comuns que a gente observa lá. Okay?